Graça e paz, meus irmãos. Estamos aqui para iniciar mais uma aula, né? A nossa 8ª aula desde que a gente começou esse semestre. E antes disso eu quero orar junto com os irmãos. Amém? Senhor Deus, nesse momento estamos pedindo a Tua bênção, a Tua graça, que os Teus servos possam compreender bem essa matéria, esse trabalho que estamos fazendo. Pai, que isso possa alcançar o coração de cada um deles e eles possam, Senhor, conhecer a sua história e a verdade sobre os avivamentos em todos os tempos. Pai, pedimos que o Teu Espírito Santo vá, Senhor, trabalhando na vida de cada um e vai movendo cada um segundo o Teu poder e a Tua virtude. Assim nós oramos, Senhor, agradecidos por esse privilégio, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, irmãos, nós vimos a semana passada, né, quando a gente estava dando a outra aula, sobre os processos da Reforma Protestante e também, é claro, nessa situação, né, nessa condição de Reforma Protestante, nós vimos aí os vários grupos diferentes da Reforma que estavam trabalhando ali na Europa, principalmente na Europa Central e nessas regiões todas. Bom, hoje a gente vai continuar com essa matéria, mas eu quero fazer um pequeno resumo daquilo que a gente viu, né? Em primeiro lugar, nós tínhamos a Reforma espalhada em vários locais, em várias situações, devido a que o Sacro Império Romano não estava junto realmente, eles estavam meio divididos entre pequenos reinos, né, entre pequenos vassalos, vamos dizer assim, e cada um desses reinos acabaram conquistando para si uma certa independência, inclusive para escolher algumas coisas, algumas situações e poder fazer com que as coisas acontecessem dentro do Sacro Império Romano. O que acontece é que com isso as regiões decidiam através de um conselho quem seria o grupo que seria utilizado. A gente viu isso semana passada. E com isso nós percebemos que em Zurique, por exemplo, Zuínglio era a pessoa que foi que liderou a reforma, né? Lá na Saxônia, ou na Alemanha, Lutero ele liderou esse processo. Em Genebra, depois, é claro que já a segunda turma, vamos dizer assim, da Reforma, Calvino, ele ficou em Genebra. E nós vemos que na Holanda, por exemplo, John Knox foi o reformador por excelência. Na Inglaterra, né, foi o Thomas Cranmer. Bom, esses reformadores todos que eu informei para os irmãos, eles acabaram sendo, ou seja, suas doutrinas acabaram se tornando oficiais nessas regiões, né, Zurique, Saxônia, Genebra, Holanda, Inglaterra, oficiais, vamos dizer assim, como base fundamental. Nesse meio todo estavam, é claro, os anabatistas, né? Os anabatistas estavam espalhados, estavam fugindo, na verdade, das perseguições, porque o que ocorreu que a reforma anabatista, ou o que os anabatistas queriam para a reforma, era muito radical, e por isso eles não aceitaram essa reforma anabatista. Isso não significa que os anabatistas foram imediatamente destruídos, eles foram perseguidos, eles foram caçados, né? Mas eles fugiam de uma região para outra, e como as regiões eram independentes, o que acontecia é que eles tinham tempo para pregar, para criar um novo líder e treinar as pessoas. Como as ideias anabatistas eram bem simples, eles então com facilidade transformavam alguém em um líder, e um bom líder, porque os princípios eram básicos, eram simples, eram bem comuns, e começava com a eliminação do batismo infantil. O que aconteceu é que nessa situação que nós vimos, né, os anabatistas eles não tinham um líder específico, simplesmente eles tinham vários líderes e cada grupo fazia o que basicamente queria, tá? Desde que tivesse os fundamentos básicos, o resto era cada um para si, não é?
E o que aconteceu justamente foi que, por isso, nós tivemos alguns problemas no meio dos anabatistas que a gente não teve nos outros meios, né? Principalmente porque eles estavam sempre fugindo, sempre com dificuldades, sempre com problemas, mas eles queriam santificação, como os outros grupos também queriam. A única distinção, ou as únicas distinções, nós vamos verificar agora. Por que nós vamos verificar agora? Porque a importância da gente saber essas diferenças é para a gente se colocar em qual posição nós estamos. Então, o nosso mapinha, né, que eu redigi aí para os irmãos, a gente vai ver aí o que está acontecendo, né, o processo aí de transformação das igrejas. Então nós vamos ver algumas ligações, né, com os catolicismo, com o resto. Então a gente vai ver nessa listinha aí, os amish, os valdenses continuaram, né, os anabatistas, né, que só foram chamados de anabatistas, independente, os menonitas, que também são anabatistas, os amishes, que saíram lá dos anabatistas, os batistas, e aí nós temos protestantes, anglicanos e todos, os ortodoxos continuaram, o monofisismo continuou, né? E o nestorianismo também continuou. Amém? O que acontece é que nesse processo, né, a importância da gente prestar atenção naquilo que a gente vai ver a partir de agora é justamente o que vai acontecer nesse processo, né? As igrejas que vão surgir, por que vão surgir, e você vai ver as diferenças ideológicas desses grupos todos. É o que nós vamos estudar hoje, basicamente seria isso, tá? Para a gente poder compreender dos grupos que permaneceram, eu quero passar para os irmãos algumas doutrinas anabatistas, tá? E também passar que é claro que os católicos não ficaram parados com a reforma. Eles também tentaram fazer uma mudança dentro do catolicismo. E aí, o movimento católico interno criou aí 8 ordens diferentes para tentar diminuir o crescimento desse movimento que estava acontecendo no meio ali do Sacro Império Romano e de todas aquelas regiões que a gente viu da outra vez. Dessas ordens, a principal delas foi a de Inácio de Loyola, em 1540, que são os jesuítas. Né? Os jesuítas foram criados justamente para combater a reforma, para combater todo esse processo. No meio dessa situação toda, nós vimos, né, que na reforma, o que aconteceu? Entre os reformados, eles tiveram muitas divergências, muitos problemas, mas não problemas fundamentais. A diferença entre eles era justamente porque eles queriam que os príncipes, os reis, os imperadores, né, os duques, se tornassem aliados a eles. Então eles queriam ser igreja oficial desse pessoal, né? Os católicos também queriam ser igreja oficial, como já eram, né, do Sacro Império Romano, e queria ser de todos eles. Os únicos que não queriam isso eram os anabatistas, e por isso eles foram perseguidos, tá? A base é essa daí, porque eles não queriam isso, eles foram perseguidos. Não só por isso, como outras doutrinas que a gente vai ver. Mas o que acontece? Foi esse período aqui é muito importante porque começa um processo, né? As pessoas descobrem que precisa ter limpeza, a medicina melhora, a situação acontece com as mortes, né? São evitadas, né? Com mais facilidade, descobriram várias coisas importantes e começou-se um processo, né? Na Europa de melhora de vida em todos os sentidos. Tá? Em todos os sentidos. Então, essa condição fez com que a população vivesse mais, né? As crianças morressem menos. Isso não significa que não morriam crianças, morriam muitas crianças. Nesse bojo, nesse pacote todo, né, nós vamos ter as ideias anabatistas que confrontaram com as ideias que estavam lá do lado dos outros. Tá? Qual eram as doutrinas anabatistas aí? Eu peguei algumas aqui para a gente poder estudar. Né? Primeiro, o fim do batismo infantil.
né? Como nós vimos, o fim do batismo infantil quebrava a ideia de cristandade. Por quê? Qualquer um, para fazer parte da igreja, precisava ter sido batizado como adulto. Então, se ele não foi, ele está recebendo a fé agora de verdade, então ele teria que ser batizado. Essa é a primeira ideia, o fim do batismo. Com isso, é claro, estava estipulando-se o fim da cristandade, que os outros movimentos não queriam eliminar. A ideia de cristandade eles queriam manter e queriam que os governos fizessem e protegessem a igreja de todas as formas. Outra coisa que os anabatistas pregavam era o fim dos sacramentos. Enquanto a gente vai ver, por exemplo, que Lutero queria reduzir do 7 para 2, né, e a gente vai ver que basicamente os outros são mais ou menos a mesma situação, os anabatistas, eles queriam o fim dos sacramentos. Outra coisa, né, quem sustentava os pastores, os padres, os líderes religiosos, era o governo. O governo estipulava um valor, ou seja, juntava-se numa cidade os principais representantes da cidade, que tinham recursos, que tinham dinheiro, e esses representantes das cidades, que eram os comerciantes, os ricos, então estipulavam um salário para aquele pastor, ou para aquele padre, ou para aquele ministro trabalhar. O salário era geral. Os anabatistas queriam que cada congregação tivesse o seu pastor e fosse sustentada pelo seu pastor. E aí era possível de perto poder controlar as ações do pastor, fazendo com que ele, né, se santificasse, fosse melhor do que era, porque nessa época, o que acontecia? Os camaradas casavam, na verdade não era nem casamento, né, porque a Igreja Católica proibia o casamento, então tinha um monte de concubinas, e essas concubinas se multiplicavam entre eles também comiam demais e bebiam demais, né, e eram fanfarrões, vamos dizer assim. Os anabatistas diziam, como todo o pessoal que era da elite da época, né, que não podia comer demais, teria que comer menos, não podia encher a barriga, não podia encher a pança de uma forma que eles estavam fazendo. Tá? Outra coisa, eles queriam o fim da intervenção estatal nos assuntos religiosos. Ou seja, o Estado não poderia perseguir alguém que tivesse uma fé diferente. Teria que deixar aquela pessoa que tem uma fé diferente viver na sua fé, tá? O fim também da intervenção religiosa no Estado, ou seja, o Estado fazer o que a igreja manda. Então, o Estado não podia mais e não deveria ser mais mandado, ou seja, o líder da igreja não seria a pessoa que iria dizer quem era rei, quem não era rei, quem era imperador, quem não era imperador, tá? Então, o fim disso, o fim da intervenção religiosa no Estado. Os anabatistas, eles eram pacifistas, eles não entravam em guerra, não faziam guerra, não matavam as pessoas por causa da sua fé, e o máximo que o poder religioso poderia fazer era chegar para aquela pessoa que estava com um problema, né? Ou seja, que tinha uma fé diferente ou que tinha cometido algum pecado, e excluir ele da igreja. E ele então só voltaria quando ele se arrependesse, pedisse perdão e tal. E eles achavam que também nenhum cristão deveria participar do Estado ou ser magistrado. Por quê? O magistrado acabava tendo que obedecer às leis do Império, e as leis do Império diziam que se alguém tivesse uma fé diferente, deveria morrer por causa daquilo. De tanto que a gente vai ver que Zwingli, o Lutero, o Calvino, o Knox e o Cranmer, todos eles eliminaram pessoas por causa de fés diferentes. Tá? Mataram, principalmente anabatista, é claro, né? Os anabatistas eram os perseguidos, porque tinham uma ideia diferente. Então, qual era a ideia? Eu não posso, sendo cristão, estar lá no meio deles e depois ter que matar outras pessoas. Né? Tem uma frase que eu uso muito, que eu gosto muito, né, que é uma ideia batista, que deveria fazer parte da vida de todos nós, é o seguinte: eu posso morrer por Cristo, mas eu não posso matar por Cristo. Eu não posso eliminar uma vida por Cristo. Outra coisa importante, que foi mal interpretado pelos reformadores, é que os irmãos deveriam ter uma reserva, né, ou seja, deveriam ter tudo em comum, né? E esse tudo em comum, na verdade, era uma reserva para ajudar os pobres da comunidade, né, que estivessem precisando.
E eles entenderam que eles entenderam que seria um comunismo, tá? Não era essa a proposta. Inclusive os comunistas usaram isso quando iniciaram o comunismo, dizendo que lá os anabatistas foram comunistas, os primeiros, né, tal. Bom, outra coisa que os anabatistas faziam, como eles não matavam o seu inimigo, mesmo sendo seu inimigo, quando seu inimigo precisasse de ajuda, o que eles faziam? Ajudavam. Iam lá e ajudavam. E outra coisa que eles tinham era a participação feminina. A participação feminina não era igual aos reformados. A mulher no meio anabatista tinha certos direitos, ela podia escolher ser anabatista ou não. Ninguém poderia ser anabatista obrigado. Então, as mulheres que faziam parte dos anabatistas, elas faziam parte desse grupo porque queriam. Né? E muitas delas se tornaram líderes e foram presas e foram mortas e os seus bens foram, né, tomados. Né? Então muitos diziam que os anabatistas, como tinham tudo em comum, né, eles não tinham bens pessoais, mas isso não é verdade. Todos eles tinham bens pessoais, só que eles tinham um caixa que pudesse ajudar a comunidade. Essa ideia do caixa não é só uma ideia anabatista, é uma ideia reformada. A gente vai ver que Lutero, Zwinglio, Calvino e todos eles criaram esses caixas, né, essa caixa da cidade, vamos dizer assim, e esse dinheiro era revertido para ajudar os pobres, para criar faculdades, universidades e tal. Mas o movimento anabatista ele foi perseguido por todos eles, né? E a situação ficou muito difícil para os anabatistas. Então o nosso mapinha aí, ele começa a se desenvolver no nosso tempo. Então a gente vai entender quais grupos formaram quais grupos e por quê. E também o avivamento, porque nesse período vocês perceberam que apesar do cristianismo estar com todos esses problemas internos, o cristianismo nesse século cresceu gigantemente, as ideias fervilhavam para todo mundo e muitas pessoas acabavam aceitando. Nós tivemos um crescimento em 100 anos de 25%, foi um crescimento bem razoável para o momento, para a dificuldade que estava acontecendo. É claro que nesse momento não havia por parte do pessoal que estava trabalhando, né, que estava ali causando a reforma, a ideia de missões. Não existia essa ideia de missões. Em compensação, os católicos tinham essa ideia, que foram os jesuítas. A ideia dos católicos foi o seguinte: nós temos que alcançar os índios antes que o pessoal aí da reforma decida ir lá. Então o que acontece? Os jesuítas, além de tentar convencer e converter aqueles que estavam na reforma para voltar para o catolicismo, eles também começaram um processo de evangelização nas colônias, né? Nas colônias espanholas e portuguesas e em todos os locais onde tanto a Espanha quanto Portugal tinham alguma região que eles estavam explorando. Então os jesuítas foram um dos principais distribuidores da fé cristã. Né? Os indígenas foram em massa, foram catequizados, foram trabalhados, foram treinados. Tá? Agora, o que acontece? Depois de a gente saber quais são, né, essa situação, nós vamos ver aqui alguns mapas. Né? Primeiro aí o nosso mapinha da Europa, né, mostrando aí os locais onde nós tivemos o movimento da reforma. Então nós vemos aí, no caso aqui, a Inglaterra, né, o reino da Dinamarca, os territórios e domínios de Carlos V, que era o Sacro Império Romano, né, estava aí nessa parte que está em branco, né, que a gente vê aí, tá, que está em branco. O reino da França, que estava meio separado, o reino de Aragão, que é, no caso, a nossa região aqui mais próximo de nós. Nós temos aqui o reino da Polônia, da Prússia, a Rússia, a Hungria, né? E aqui a Itália, que o Papa estava dominando e estava tudo em ordem. Nesse segundo mapa,
o que acontece nesse segundo mapa? O que nós estamos mostrando nesse segundo mapa aqui? As cidades, né, aonde os anabatistas, né, e os reformados estavam fazendo os seus trabalhos, onde estava começando a reforma e onde tudo estava se desenvolvendo. Então, nós ouvimos falar muito de Zurique, né, que é onde justamente o Zwinglio esteve, né? Nós vimos, por exemplo, Münster, né, onde houve aquela revolta, né, que segundo eles era anabatista, mas na verdade não era anabatista, né? Wittenberg, né, onde teve alguns movimentos. Então, essas cidades que estão aqui, que vocês estão vendo, são as cidades aonde todo o movimento, né, esteve, tá? No próximo mapa, que a gente vai ver agora, desse lado aqui, nós temos aí os principais líderes do movimento anabatista, né? Menno Simons, João de Leyden, João de Matz, né? Michel Sattler, né? Melchior Hoffmann, Michel Sattler, aqui novamente, o Goebel e Mans nessa região, o Blaurock, né? O Jacob Hutter, o Rupp Meyer e aqui o João Hus, que também ele foi um reformador, ele teve algumas ideias. Esses grupos, né, essas pessoas aqui foram os principais líderes do movimento anabatista que nós colocamos aqui, tá? Para que os irmãos entendam e possam perceber aonde eles estavam. Já no outro lado, nós temos o mapa, né, da reforma. Então, o mapa da reforma aqui aparece todo o processo e aqui do lado nós temos os grupos, né? E entre eles aqui, é claro, os anabatistas, né? Os anabatistas, eles trabalharam mais em algumas cidades, em algumas regiões, e nós temos aí, né, no caso, os católicos, tudo que está aqui em verde é onde os católicos dominavam, né? Estavam dominando, tá? Os calvinistas, estava aqui na Suíça, Genebra, nessa região aqui, um pouquinho aqui nos Países Baixos e tal. Os luteranos, né, que estavam nessa área aqui onde hoje é a Alemanha, Suécia, subindo até lá no norte, né? Os anglicanos, que estavam principalmente na Inglaterra, tá? Os muçulmanos, que estavam aqui no Império Otomano, tá? Os ortodoxos, né, que também estavam aqui nessa região, né, onde a gente vai ver os ortodoxos estavam aqui nessas duas regiões aqui, e, é claro, os anabatistas que estavam espalhados aí por esse meio, estavam aí em todos os locais. Na verdade, os anabatistas se espalharam por todo o território. Agora, nós vamos começar uma parte importante, né? Por quê? Porque agora começam a surgir as igrejas, os movimentos e os trabalhos aí, né, que a gente vai percebendo ao longo do tempo, né? Nós temos aí o princípio dos batistas. Então nós vamos colocar aqui, nós vamos contar um pouquinho dessa história, né, para que os irmãos entendam, porque isso fez com que houvesse aquele movimento de reforma, de transformação, de busca de santificação, de busca de mudança de vida, de querer fazer a vontade de Deus, de seguir a Bíblia, levou algumas pessoas, né, como por exemplo a gente vai ver aí o John Smith e o Thomas Hughes, né, eles eram da Inglaterra, tá? E estavam lá no meio da Inglaterra com todos aqueles problemas, a Inglaterra tendo uma dificuldade muito grande, porque eles queriam mudança, mas nem tantas mudanças, e nós temos aí os puritanos. Os puritanos, eles começaram com um processo tentando ver se a Inglaterra aceitava verdadeiramente as reformas, e estava difícil de aceitar. Nesse meio dessa bagunça toda, né, dessa situação toda na Inglaterra, surgiu esses dois aí, o John Smith e o Thomas Hughes, que eles passaram a fazer parte dos separatistas, tá? O bojo da reforma ali dentro da Inglaterra, surgindo ali os puritanos também
nesse mesmo bojo lá na França, os huguenotes, e os batistas particulares que estavam ali também na Inglaterra. Tá? Os batistas particulares surgiram desse movimento, dessas doutrinas reformadas. Tá? Esses dois, para fugir da perseguição, o que eles fizeram? Eles foram para Holanda, tá? Fugindo da perseguição, porque estavam matando os anabatistas, né? Estavam matando todo mundo que estava contra e tal. E ao chegar na Holanda, o John Smith e o Thomas Hughes acabaram alugando um prédio para poder fazer suas reuniões, né, com um grupo de irmãos. Ele alugou um prédio que pertencia a um menonita. O que aconteceu é que ao conversar com o menonita, eles começaram a mudar de ideia em algumas coisas. Então eles começaram a adotar o batismo, né? Tirando a ideia de batismo infantil, e basicamente quase todas essas doutrinas que nós temos aqui dos anabatistas foram aceitas por esse pessoal. O que aconteceu com John Smith foi o seguinte: ele decidiu que então deveriam se batizar. Então o John batizou o Thomas batizou o John vinha de uma linhagem de sacerdote, ele tinha se tornado sacerdote, enquanto o Thomas Hughes era apenas um advogado, então ele não tinha essa mesma quantidade de informações, né, teológicas que tinha o John. O que aconteceu é que chegou numa certa hora que o John Smith decidiu pedir para os menonitas que ele queria fazer parte da igreja menonita. O que aconteceu é que o grupo de irmãos liderados pelo Thomas Hughes achou que não deveriam fazer isso e pediram para os menonitas não aceitarem os batistas, né, o pessoal ali, para ser parte daquele grupo. O que aconteceu é que passou um tempinho e aí o John Smith acabou morrendo e o Thomas Hughes pegou um grupo de irmãos que quis e voltou para a Inglaterra. Aquele grupo restante que ficou lá, né, na Holanda, acabou se tornando menonita e entrou para o grupo dos menonitas. Quando eles chegaram na Inglaterra, eles decidiram então iniciar uma igreja chamada Batista. Né? As ideias eram as menonitas, baseada lá naquele documento criado pelos anabatistas, né, a Confissão de Schellenstein. E aí então iniciou-se o processo da Igreja Batista ali na Inglaterra. Né? Foi uma situação bastante complicada, né, para esses grupos, né, uma vez que eles estavam completamente diferentes daquilo que deveria, né, que era o normal daquela época. Bom, eles começaram a igreja baseado nessas doutrinas e passaram a praticar o batismo. É claro que a princípio ainda não era o batismo infantil, depois eles começaram, não era o batismo por imersão, depois eles chegaram no batismo por imersão, tá? Nesse período aí, nós vimos aí o crescimento, né, dos cristãos, mas o que acontece? Quando a gente viu lá os anabatistas, na verdade, não eram pessoas simples, pessoas do campo, eram doutores, eram médicos, eram mestres, eram pessoas do alto clero, pessoas do baixo clero, pessoas simples, mulheres, todas essas pessoas que fizeram parte dos anabatistas eram pessoas que tinham uma instrução muito grande teológica, né? Inclusive o John Smith. O Thomas Hughes nem tanto, né? E quando eles vêm para a Inglaterra e iniciam a Igreja Batista na Inglaterra, eles começam ou continuam sendo perseguidos e acabam tendo uma série de dificuldades. Tá? Não somente estes, né, vieram para a Inglaterra, mas as ideias anabatistas estavam fervilhando em toda a Europa, inclusive chegando até ali a Inglaterra.
Então aqui começa o processo da Igreja Batista, que é também um processo de avivamento, é um processo de transformação de vida, de mudança nas condições de relacionamento entre as pessoas. Era uma grande transformação ali naquele momento no mundo, tá? Em seguida, nós vamos ter outros grupos que vão fazer parte. Bom, um desses grupos anabatistas, né, é fundado por George Fox. Ele funda a Sociedade dos Amigos. Os princípios da Sociedade dos Amigos, em 1648, né, no século XVII, baseia-se justamente naqueles princípios anabatistas. Não em todos, mas Só que eles eram assim, a pessoa deveria se converter, né, deveria ter uma experiência com o Senhor, e essa experiência que devia levá-lo a fazer parte da vida cristã, junto com os anabatistas. Então era um processo que mudava completamente tudo aquilo que vinha sendo trabalhado ou tratado até então. É claro que todo movimento, quando você tem a ideia de que o que você precisa é ter uma experiência com Deus, existem os exageros. É claro que George Fox e o grupo da Sociedade dos Amigos não foram diferentes, tá? A Sociedade de Amigos acabou criando, né, um novo grupo aí, tá? De anabatistas que se formaram ali com George Fox e se desenvolveram dentro desse contexto todo que a gente está vendo, né? Essa sociedade de amigos, ela vai crescer e vai, né, mudar a vida de muita gente. É claro que George Fox foi perseguido, assim como os anabatistas, né? Os batistas foram perseguidos, né, que fundaram a Igreja Batista ali. Foram mortos muitos batistas, inclusive eles, tá? O próximo grupo que a gente vai ver, apertei 3 vezes, espero que dê certo, né? A gente está fazendo a aula, né? Então, bom, o próximo aí é John Bunyan, que vai ser um Quaker, tá? John Bunyan, vocês conhecem, ele escreveu o Peregrino, que está aqui embaixo, aqui no nosso trabalho, né? A publicação da obra O Peregrino, em 1658. John Bunyan era um anabatista, ele tinha as suas ideias, e ele então desenvolveu essas ideias. Ele era uma pessoa simples, ele não era uma pessoa que tinha muita instrução. Por causa das suas ideias anabatistas, ele foi preso. Tá? Ele foi preso e lá na cadeia ele continuou pregando, as pessoas continuaram a ver ele. Foi lá na cadeia que ele escreveu esse livro, O Peregrino. Ele não escreveu só esse, escreveu vários outros. Quando ele saiu da cadeia, se tornou o reverendo, né, um pastor lá no meio dos Quakers, e desenvolveu as ideias, e é um dos livros mais emocionantes, né, da cultura cristã, O Peregrino. E os Quakers vão surgir com todas as ideias anabatistas que vocês têm aí, que vocês sabem que existe, né? Depois dos Quakers, nós vamos ver um próximo grupo aí, né? Na verdade aqui é um julgamento, tá? É um momento aí de reunião entre os anabatistas, tá? Onde até mulheres podiam dar suas ideias, podiam participar desses movimentos. Então essa foto tem essa intenção, tá? Bom, com a morte de John Smith e tudo mais, começa um movimento, né, lá na Inglaterra, com o Hughes, e os batistas começam a se desenvolver, começam a estar crescendo, né? O que ocorre é que essa perseguição vai se intensificar, né? A gente vai ver aí os anglicanos, né, perseguindo os anabatistas, né? Os reformados perseguindo os anabatistas, né? E nós vamos ver aí os luteranos perseguindo os anabatistas e os católicos. E eles então se viram numa situação difícil, se viram numa situação bem complicada e precisavam mudar
de alguma forma, precisavam conseguir alguma forma, porque a mortandade de anabatista era muito grande. Então o que acontece é justamente essa mudança, né, que nós vamos ver agora. Deixa eu clicar aqui, né, Bom, nós vamos ter dois grupos, né, os batistas ingleses e os batistas gerais, tá? Depois nós vamos ter os batistas particulares e também com ênfases teológicas cada um desses grupos, tá? Todos esses batistas, eles surgiram com parte de grupos anabatistas, outro um pouco mais assim voltados para os reformados, com ideias reformadas, mas no geral eles tinham os princípios lá dos anabatistas, né? Uns mais que viviam só eles, né, não deixavam que as pessoas nem se casassem com pessoas de outros grupos, então houve uma série de situações. Então dentro ali nós tivemos esses grupos, né, esses anabatistas que se formaram, né. O que aconteceu é que a perseguição era tão grande na Inglaterra e na Europa, que esses grupos que vieram vindo e chegaram até a Inglaterra e que se desenvolveram ali na Inglaterra e que, vocês sabem, né, que os huguenotes, por exemplo, eles foram completamente destruídos um pouco antes lá que Calvino fosse para Genebra, foram destruídos os huguenotes quase completamente, na noite de São Bartolomeu, né? Houve lá a França, né, decidiu cadastrar todo mundo que eles estavam, né, os huguenotes conseguiram, inclusive o filme Os Três Mosqueteiros fala muito sobre isso, sobre os huguenotes e tudo mais. O que aconteceu foi que a França, junto com o Papa, decidiu que deveria eliminar todos os anabatistas, todos os huguenotes. E eles foram realmente eliminados na noite de São Bartolomeu, com o cadastro que eles tinham, puderam entrar de casa em casa, e quem acabou fugindo dessa morte, na verdade, foi Calvino. Tá? João Calvino, ele conseguiu fugir e foi lá para Genebra, e lá então ele inicia o processo da reforma em Genebra. Tá? Então esses batistas, com a perseguição que vinha vindo, né, eles precisavam tomar uma decisão, não só eles, né, como os outros batistas, do que iriam fazer, porque eles não tinham condições de continuar ali. Eles buscavam uma igreja pura, santa, livre de um monte de coisas, né, que estava ali fervilhando no meio daqueles outros grupos, e eles então foram perseguidos por causa disso. Não só eles, como também os puritanos foram perseguidos, né, e é claro, os batistas particulares que estão aí, que eles surgiram aí por causa justamente dessas ideias reformadas. E o que acontece nesse interim? É justamente uma mudança, né? Vamos ver se eu consigo mudar aqui o meu material, né? Ele demora um pouquinho. Bom, o que eles decidiram? Eles decidiram ir para as colônias. Então, lá nas colônias, a gente tinha, né, a colônia lá de Virgínia, né, a primeira colônia estabelecidas, e os pais peregrinos que foram no Mayflower, no navio Mayflower, que são os congregacionais que se estabelecem em Massachusetts. Dentro desse grupo aí, vão os puritanos, que se estabelecem em vários estados com um projeto autoritário, é claro, né, eles tinham esse projeto autoritário, eles estavam aí com esse projeto autoritário, tá? E eles vão então se estabelecer. Nós temos também lá nas colônias, né, os batistas, que vão se estabelecer em Rhode Island, a gente vai conversar sobre isso, e nós temos aí os católicos, né, que fundaram a colônia de Maryland, tá? E por último nós vamos ter os Quakers, que fundaram a Pensilvânia. Então esses vários grupos que vocês estão vendo aí, né, que a gente
procurou colocar para vocês verem, né? Eles vão realmente estar iniciando várias colônias. Então eles decidiram fugir e muitos deles foram para lá. Alguns por um motivo e outros por outros. Mas os batistas, os primeiros batistas, eles foram junto com o Mayflower, né? E junto com os puritanos, tá? O problema é que quando eles chegaram aqui nas colônias, a perseguição continuou do mesmo jeito. Eles continuaram sendo perseguidos, continuaram sendo presos, foram multados várias vezes, porque eram anabatistas, né? A ideia era o seguinte: eles eram anabatistas, porque eles não aceitavam o batismo infantil. E isso era um grande problema para todos os outros grupos, tirando para os Quakers e, né, no caso aí, para os batistas ou para os anabatistas. E eles então foram de lugar em lugar sendo perseguidos, e a impressão é que os batistas iam deixar de existir, né? Do jeito que estava indo, não poderia continuar, né? A situação seria muito difícil. O que aconteceu foi que essa perseguição, né, na verdade, ela acabou causando, né, aí estamos aí com um mapinha, né, das colônias, tá, onde elas ficavam, e aí nós vamos vendo aí cada uma delas, né, Nova York, Boston, Massachusetts, né, Rhode Island é um pedacinho ali, ó, tá vendo, bem pequenininho, né, que você pode ver, ela está aqui, ó, que foi uma colônia que a Inglaterra permitiu para os batistas, tá? Ou os anabatistas, né? Vamos dizer assim, tá? E aqui é que vai se estabelecer, então, um princípio bacana. O que acontece é que as perseguições foram muito grandes, muito intensas, né? E aí nós temos aí a participação desse personagem, que nós vamos conversar um pouquinho agora, né? Que é Roger Williams, tá? E ele veio junto com os batistas, né? Para as colônias, e aí estabeleceu-se, como eles não tinham lugar para ficar, né? Todos os lugares os perseguiam, e aí eles foram bem recebidos por quem? Pelos indígenas, tá? O que aconteceu é que os indígenas, ao receberem eles, né, também acabaram se convertendo. E aí então eles compraram dos indígenas essa terra onde a Rhode Island seria estabelecida. E ali então foi criada uma constituição com muitas liberdades, né? Uma delas é que não se perseguiria nenhuma religião. E é claro, as doutrinas batistas foram se espalhando para os Estados Unidos, a gente vai ver essa situação ao longo do nosso bate-papo aqui. Que o fato dos batistas terem ido para lá causou um grande avivamento naquele meio daquele povo, ou seja, aquele povo que estava ali começaram a ouvir essas ideias. Então, Roger Williams, né, inicia o processo, tá? Então nós vamos ver a primeira igreja que foi estabelecida, né, que a gente vai perceber a primeira igreja batista, né, que foi estabelecida ali nos Estados Unidos, que é a primeira igreja batista. Deixa eu voltar, deixa eu clicar aqui. A primeira igreja batista americana foi em Providence, na cidade de Providence, lá em Rhode Island, tá? Ela foi a primeira igreja batista. Em seguida, alguns anos depois, foi iniciada também uma outra igreja batista, a gente vai ver aqui agora. O grande problema é que a maioria dos participantes da igreja batista eram anabatistas, tá? Todos eram anabatistas praticamente, as ideias anabatistas estavam ali dentro. E é claro, se desenvolveu essas ideias e foi uma grande bênção ali para aquela situação. O próximo slide agora que a gente vai ver, tá? Ele vai mostrar para a gente
as igrejas, no geral, que foram se desenvolvendo ali nos Estados Unidos. Então nós vimos aí as igrejas batistas, que são consideradas igrejas batistas históricas, tá? A primeira delas é a Igreja Batista de Providência, em Rhode Island, em 1639. Como eu disse, a maioria era anabatista mesmo. Em 1644, praticamente 5 anos depois, foi a primeira igreja de Newport, em Rhode Island, também, né? Depois, nós temos a próxima, a segunda Igreja Batista de Newport, que é em 1656, praticamente aí 12 anos depois. Nós vamos ter aí a primeira Igreja Batista de Swansea, em Massachusetts, 1663. Depois nós vamos ter a primeira Igreja Batista de Boston, também em Massachusetts, em 1665. Nós vamos ter a primeira Igreja Batista de Charleston, Carolina do Sul, em 1683. Nós vamos ter a próxima Igreja Batista de Pennock Baptiste, né, na Pensilvânia, tá? Deixa eu ver como é que está aqui minha listinha, né? Depois nós temos aí a próxima Igreja Batista de Middleton, em Nova Jersey. Aí a próxima é a Igreja Batista de Piscataway, em New Jersey também. E ainda, né, a Igreja Batista de Spencer, em Nova Jersey. E por último, a primeira Igreja Batista da Filadélfia, na Pensilvânia, em 1689. Então, o que nós percebemos, né, nesse processo? As igrejas batistas começaram a se espalhar pelas colônias e começaram a alcançar as outras colônias e começaram a se tornar um grupo muito forte, porque eles tinham uma visão diferente das outras, né? E davam liberdade e a participação de todos, né? Porque assim, enquanto as igrejas presbiterianas, né, ou reformadas, elas tinham um grupo para decidir as coisas, quem decidia tudo na Igreja Batista eram todos os membros. Quem podia fazer parte da Igreja Batista? Todo mundo que fosse batizado depois de ter escolhido ser batizado, ou seja, ter se convertido. Então não era todo mundo que nascia. E aí o que foi acontecendo? O avivamento causado no meio das colônias foi muito maior do que o avivamento causado lá na Europa. Praticamente em todos os locais ali, a Igreja Batista se desenvolveu. Bom, o que acontece é que isso não ficou só nessas condições, tá? Então nós vamos ver que o avivamento, ele alcançou aí, os batistas, eles alcançaram inclusive os negros, que aceitaram muito bem as doutrinas batistas. A gente vai ver que os indígenas também aceitaram muito bem as doutrinas, né, batistas. E, é claro, o nome Batista se tornou um nome bem recebido, bem trabalhado, bem tratado, tá? Então, o próximo slide aqui, nós vamos ver o próximo avivamento, né? Nós vamos ver aí o próximo movimento que deu origem a um novo avivamento. Deixa eu ver se eu consigo abrir ele aqui, né? Ele demora um pouquinho, tá? Bom, nós vamos começar a ver os principais focos de avivamento, tá? Europa, após a metade do século XVI, né? A gente vai ter um grande foco de avivamento na Europa, como nós vimos, né? O século XVI vai entre 1500 e 1600 e vai fazer com que haja reforma, que haja uma transformação na sociedade. Vão surgir os anabatistas, vai surgir o anglicanismo, vai surgir o luteranismo, vai surgir todos esses grupos
que tinham a função de santificar a igreja, de fazer com que a igreja se tornasse santa, pura, né? Que se tornasse um grupo santo e puro. Então a ideia de avivamento é esse. E esses movimentos que vão acontecendo vão causando isso, tá? O grande problema aqui foi as perseguições, né, que a gente viu que alguns grupos perseguiam. E em 1670, na Alemanha, o pastor Philip Spencer organizou a reunião com estudos bíblicos, né, e orações nas casas. Então, começou esse movimento, né, na Alemanha pelo pastor Philip, e que vai causar uma grande transformação ali naquela vida daquele pessoal da Alemanha. Nós vimos que nessas regiões estavam ali os anabatistas, estavam ali os luteranos e tal, e aí surgem as obras sociais, ou seja, o que acontece é o seguinte, eles não conseguiam ver, né, aquela situação na Alemanha onde faltava ajuda para as pessoas. Então surgiram as obras sociais e um novo vigor espiritual sobre a própria igreja luterana, tá? Então, já aqui no século XVII, não mais no século XVI, a igreja luterana começa a ser transformada, a ser mudada, e fundaram os campos missionários. Então, aqui nessa região também acontece o início dos campos missionários. Começa o processo dos campos missionários, que vai, é claro, né, trazer uma grande mudança aí, né, no processo. Bom, o próximo, né, que a gente vai ver é o avivamento que vai acontecer aqui já no próximo século, tá? Aqui já no século XVIII. O que acontece no século XVIII? Em 1700 nós vamos ter um aumento de cristãos, lembra que era 125 milhões de cristãos, agora são 155 milhões de cristãos espalhados por todo o mundo. Tendo uma população mundial de 770 milhões, tá? de pessoas espalhadas aí pelo mundo todo. O que acontece aqui é o seguinte, que nesse processo, nessa situação, em 1727, né, a gente vai ver que começam a busca ao Senhor em oração, né? Lembra que nós tivemos já um processo começando em 1670, e de repente houve um derramamento do Espírito Santo sobre eles. É o que diz aí o texto que a gente postou aí. Esse derramamento, começaram a haver choros, quebrantamentos e manifestações até entre as crianças. E eles iniciaram um movimento de oração que durou mais ou menos 100 anos, lá na República Tcheca. Tá? Então ele começou em 1727. O departamento em Reinhurt dá início ao avivamento dos irmãos morávios. Então assim, a Morávia foi a região onde os anabatistas mais ficaram. Então, muitas ideias anabatistas estavam fervilhando ali, e aquele grupo já queria. A Morávia também, aquela região ali, era a região onde John Hus começou lá aquele processo de reforma que foi cortado, né? E aqui então começa esse processo que vai fazer com que haja uma grande transformação, né? Uma grande mudança, e também vai haver conversões, e vai dar início a algo que a gente chama, né, dos primeiros missionários, que a gente vai ver daqui a pouquinho, né, os primeiros missionários que vão começar, né, ou fazer algumas coisas aí que não era muito comum, né, que era bem diferente daquilo que estava acontecendo anteriormente, tá? Deixa eu pegar aqui onde eu estou, né? Vamos lá. Bom, como nós vimos, né? Começam a surgir esses grupos, eles vão se desenvolvendo, tá?
nós vamos ver que os batistas, basicamente, eles aceitaram a confissão de Schleiten, né? Nós vamos ver, por exemplo, que Lutero e os calvinistas, os luteranos vão pegar a confissão de Augsburgo, né, e vão se desenvolver em cima dela. Em Genebra vai ter o Tratado de Calvino. Na Holanda vai se formar os presbiterianos, tá? Que é através de John Knox. E na Inglaterra vai ter os pontos anglicanos que vão sendo desenvolvidos ao longo do tempo. Então, o processo de avivamento ele vai causando mudanças, transformações, aprofundamentos na fé, busca do Senhor, adoração, louvor, pregação e tudo mais que a gente já acostumou a ver aí, né? E a gente vê sempre por aí, né? Em todos os avivamentos, tá? Acabei entrando errado. Deixa eu diminuir aqui, senão eu não consigo sair. Deixa eu voltar. Aí. É duro ser novo no negócio, né? Então, assim, o que ocorre a partir daqui é o que nós vamos ver, né? Agora, esse processo de avivamento, ele vai transformar bem perdoem, irmãos, já viu, né? Deixa eu ver se travou o meu sistema. Bom, vamos esperar um pouquinho e vamos conversar. Deixa eu voltar para mim aqui um pouquinho, tá? Então, o que acontece é que esses movimentos, né, na Inglaterra, por exemplo, vão surgir os grupos como os Amishes, os Quakers, os Batistas, tá? E a gente vai ver que esses movimentos, essas condições, né, essas situações que vieram acontecendo, vão transformar completamente a ideia de cristandade, a ideia de se tornar um verdadeiro discípulo de Jesus, e vai causar uma grande mudança, né, no meio ali desses grupos. E isso vai fazer com que eles acabaram indo para os Estados Unidos, e nos Estados Unidos os anabatistas vão se desenvolver plenamente. Então, esses grupos que eu falei aqui agora por último, eles vão se desenvolver, vão crescer, vão transformar completamente aquela cultura, né? aquela situação naquele tempo em que eles estavam vivendo. E vão fazer com que o movimento em si vai crescendo, vai transformando completamente a paisagem do que estava acontecendo ali em toda aquela região, tá? E a fé também vai sendo mudada. Estou com dificuldade de passar para o próximo aqui, mas irmãos, vamos chegar lá. Acho que agora eu vou conseguir. Vamos ver aqui. Vamos ver a vídeo, vai. Paciência, tá, irmãos? A gente chega lá. Aí.
Então vamos voltar ao nosso quadro. Bom, o próximo processo de avivamento vai acontecer com o Jonathan Edwards e o George Whitefield, né? Grandes avivamentos avivalistas haviam uma consciência de alcançar os não crentes e fortalecer os já convertidos, né? E é claro que aqui na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, uma população de 300 mil pessoas, houve entre 30 e 40 mil conversões, houve fortalecimento moral nos lares e fundações de cursos teológicos e de obras sociais. Então, o que acontece? Jonathan Edwards e George Whitefield vão ser os próximos protagonistas dos avivamentos e que vão fazer com que sejam totalmente transformados. Na semana passada eu postei lá aquela tese, né, sobre os anabatistas, espero que os irmãos tenham lido, e também há um tempo atrás eu postei um curso sobre teologia, né, sobre os avivamentos. Isso aqui faz parte desse curso, tá, de teologia dos avivamentos, onde a gente vai ver grandes quantidades de pessoas que, na verdade, lembra aquela história que foram batizados lá na infância e estavam lá no meio, mas não eram cristãos de verdade? Essas pessoas vão se converter nesses processos de avivamento, ou seja, eles estão vivendo ali, estão ali naquele meio, né? Mas eles não são cristãos e não têm as suas vidas transformadas. Então, o movimento que o Jonathan e o George vão causar é justamente por causa dessas orações, dessas buscas de pregação, de transformação de vida, de princípios bíblicos que vão ser ministrados na vida das pessoas. E eles então vão, é claro, abrir os seus corações e se entregar para Jesus. E todo o movimento causa algo, e nesse caso causou. Causou o quê? Causou que as pessoas decidiram evangelizar as outras pessoas, decidiram ajudar aqueles que têm necessidade, decidiram fazer um trabalho na vida das pessoas das quais eles estavam ali convivendo. E isso era muito importante, né? Principalmente por quê? Porque havia no meio das comunidades um certo abandono das pessoas que necessitavam de alguma coisa, né? Então, e isso era muito preocupante. O próximo, né, movimento que a gente vai perceber é algo que vai acontecer por causa dos morávios, né? John Wesley. John Wesley, ele era um anglicano, né? Eles estavam lá no século XVII, e ele estava viajando de navio, e houve uma tempestade, e John Wesley estava morrendo de medo de morrer afogado, enquanto lá estava junto com ele os morávios, né, que haviam se convertido, que haviam sido transformados, e que começaram aí um processo que a gente vai ver daqui a pouco, né, de evangelização, né, de missões. John Wesley percebe que há uma dificuldade. E então ele se converte nessa viagem, né? E ele então aceita, esse é o próximo grupo, né? Que vai aceitar as ideias, né? Ou vai pegar indiretamente, é claro, a confissão de Schleiten, tá? A confissão dos anabatistas, tá? Os princípios wesleyanos são mais ou menos baseados nessas coisas, tirando algumas coisas, porque eles são arminianos, né? Eu não comentei sobre isso, vou comentar agora em Wesley, tá? Depois que já tinha falecido todos os reformadores, um dos luteranos, né, dos calvinistas, na verdade, ele, Armínio, né, Jacob Armínio, decide que tinha alguma coisa errada nas confissões que vinham sendo feitas, né, e naquelas ideias. Ele então tem outras ideias e começa a escrever sobre ela, a ministrar sobre ela. Ele era um professor, né, um doutor, e ele então
aceito, depois é expulso da universidade, volta de novo e tal. E ele então não tinha intenção de mudar nada, né, entre os reformados, na verdade. Ele apenas queria que alguns pontos fossem atualizados. O que aconteceu é que Armínio morre. Aí os seus discípulos decidem verificar os seus escritos e criam os 5 pontos aí que a gente ficou sabendo, e depois a gente vai estudar um pouquinho disso mais para frente, os 5 pontos arminianos, tá? Aí o que acontece? Os presbiterianos se reúnem, Armínio já tinha morrido, tá? E também Calvino e todos os outros. E aí o pessoal se reúne, né, para poder debater sobre os 5 pontos arminianos. E aí os presbiterianos decidem lançar os 5 pontos, ou a tulipa, né, que a turma fala de tulipa, rebatendo a teologia que estava sendo desenvolvida por Armínio. E o que acontece é o seguinte, que os anabatistas, por exemplo, principalmente os anabatistas menonitas, estavam vivendo ali na região da Holanda, onde estava acontecendo tudo isso aqui. E aí eles se tornaram arminianos. E John Wesley também acaba assumindo para si não só a doutrina anabatista, mas também o arminianismo, que vai ser o principal defensor do arminianismo, vai ser John Wesley. Então, nesse século, nesse período, John Wesley, a conversão dele leva as pessoas a ter destaques, por exemplo, na obra social, né? Separar dinheiro aos pobres, né? Wesley distribuía esse dinheiro para as pessoas que necessitavam. Um compêndio de medicina, John Wesley escreveu, foi largamente difundido. O apoio na reforma educacional, o apoio na reforma das prisões, o apoio na abolição da escravatura. John Wesley vai trabalhar todas essas ideias. É claro que algumas aqui são bem assim reformadas, né? Como por exemplo o apoio a educacional, né? Vem justamente da ideia reformada, tá? Então John Wesley ele vai iniciar um processo de avivamento. São grupos, né, de oração que vão ser tipo célula, né, tipo esses grupos de oração que vão se desenvolvendo em diversos locais, em diversas regiões, e vai fazer com que haja uma transformação de vida e uma grande mudança em quase todos os lugares aí que a gente tem notícia, né, onde John Wesley vai tratar. Então, um grande avivamento causado por John Wesley, causado por causa dessa transformação de vida que ele teve no navio em que estava para afundar, e ele então vai não só tratar dessa situação na Inglaterra, como também aqui nas Américas, nos Estados Unidos, tá bom? Bom, o próximo aí da nossa lista, né, é Robert Hicks, o fundador da IBD em 1780. Tá, o movimento da escola dominical. Robert Hicks, ou Hicks, né? O que ele percebeu? Ele percebeu que existiam muitas crianças abandonadas e que não tinham ensino, e que essas pessoas iam se tornar pessoas ruins, né, no futuro. E essas pessoas estavam abandonadas, as crianças estavam abandonadas. Então ele começa um processo, ele era jornalista, e ele começa um processo da escola bíblica para ensinar as crianças, para levar as crianças ao conhecimento de Deus. Deixa eu abaixar aqui o meu para vocês verem, né? Lá em cima, né, 1870, foi quando ele iniciou a escola bíblica, tá? Ele então vai trabalhar essa ideia e vai causar um grande avivamento, né? Talvez a situação da Inglaterra tivesse sido diferente se não fosse a ideia do Robert a respeito da escola bíblica e de ensinar as crianças, né, e de fazer com que as crianças aprendessem, tá? Além de o Robert Hicks, né, nós vamos ter o próximo aí, né, que a gente vai ver, que surgiu no meio dos batistas. Tá? Os morávios
começaram o processo de fazer missões. William Carey, em 1793, começa um processo, né, no meio batista para fazer missões. Ele tinha a intenção de ir para a Índia, né, e ele queria ter recursos para isso. E isso demandava recursos, porque precisava viajar em navio, precisava de um monte de coisa, né? E ele então convence alguns grupos batistas de se unirem para sustentar missionários no trabalho, no evangelismo, em todos os lugares pelo mundo. E aqui começa o primeiro grupo que tem um processo de avivamento, de missões, né, no mundo, que vai levar o evangelho para um monte de gente, um monte de pessoas, é justamente o William Carey, né? Nesse mesmo período, nós temos aí os católicos, né, com os jesuítas, que estão fazendo missões também, tá? E praticamente pelos mesmos locais e levando a Igreja Católica para todo lugar que eles podem. E o William Carey é o primeiro dos evangélicos, vamos dizer assim, daqueles que são, entre aspas, da ala protestante, que vai começar esse movimento. Então ele tenta reunir a igreja, e por causa dele acontecem as convenções, tá? As convenções são iniciadas para que as igrejas possam pegar o recurso, unir esse recurso e enviar missionários para todos os lugares. Então William Carey vai ser a principal pessoa que vai causar a união dos batistas para começarem a fazer alguma coisa fora da onde eles estavam. Porque até então os batistas era para onde eles iam. Se eles estavam fugindo, eles faziam uma coisa aqui. Se eles estavam fugindo, faziam outra coisa lá. Então eles não tinham, eles não conseguiam fazer muito mais do que isso. Com William e a junção das igrejas batistas em uma convenção, é claro, a igreja que quisesse, começou a haver recurso suficiente não só para fazer missões lá na Índia, né, como é o caso do William Carey, mas também em todos os lugares do mundo. Começou-se o processo que a gente vai conhecer como os primeiros missionários, né, que vão tratar, que vão estar aí. Bom, nós vamos parar por aqui. Semana que vem a gente vai entrar aí nesses processos. Amém? Nós vamos orar. Nesse momento, antes de orar, eu quero pedir para os irmãos, não se esqueçam de ler lá aquele curso de teologia sobre os avivamentos e também a tese sobre os anabatistas, porque isso vai fazer com que você tenha uma visão nova e diferente dessas doutrinas, né? E o porquê que nós somos batistas e porquê que a gente não jamais daria certo no meio presbiteriano, por exemplo, né? A gente vai perceber a grande diferença entre a fé que nós temos e a fé que normalmente os presbiterianos têm. Não que eles não sejam salvos, né? Nada disso. A ideia não é a base da salvação, mas é a base de como o cristão ou como o cristianismo deve se conduzir. Amém? Então isso tudo é importante para que a gente perceba que a gente faz parte de um grupo que tem uma grande história, tá? A gente vai ver que essas ideias anabatistas, elas começaram lá no início da igreja e elas vêm se desenvolvendo ao longo do tempo. É claro que até a Reforma, as ideias batistas eram destruídas. Vocês lembram que antes da Reforma, antes da invenção da imprensa, tudo era feito à mão, tudo era escrito à mão. Isso ficava muito caro e aí você conseguia fazer uma ou duas cópias, talvez 3 no máximo, dos seus materiais e eles eram destruídos. Então o que a gente tem antes da Reforma sobre os anabatistas, basicamente os processos que condenaram eles. Quando a gente vai ver os processos que condenaram os anabatistas também durante a Reforma, a gente vai ver que eles confundiam os anabatistas, confundiam os grupos, que eles condenavam por motivos que não eram ruins, vamos dizer assim, mas que estavam distintos daquela ideia que eles tinham. Então isso aqui é importante por quê? Porque até então,
quase tudo sobre os anabatistas, eles eram colocados na marginalidade. Eles eram considerados pessoas pobres, sem instrução, que não sabiam nada de nada e que estavam... Mas eles foram tão importantes que eles geraram dentro dos próprios reformadores e dentro da Igreja Católica documentos contra eles mesmos, né? Contra os anabatistas. Por quê? Lá naqueles documentos eles dizem muitas coisas, muitas partes da fé que a gente vai ver Calvino desenvolvendo, Zwingli desenvolvendo e Lutero desenvolvendo, e mesmo os católicos e até os anglicanos, muitas coisas que estão ali dentro foram criadas ali dentro por causa dos anabatistas, para combater os anabatistas que queriam um corte, ou seja, a cristandade não pode ser governada por alguém de fora. Uma outra coisa que os anabatistas não aceitavam é ter um pastor acima do outro. Para eles, os pastores eram iguais. Você não poderia ter alguém injerenciando numa igreja que não fosse da própria igreja, ninguém de fora. A gente vai ver que essas são doutrinas batistas até hoje. Amém? Vamos orar então? Senhor Deus, obrigado por essa aula, obrigado por esse momento especial que nós tivemos hoje. Que o Teu Espírito Santo possa conduzir os Teus servos, Senhor, nesse conhecimento e que eles possam realmente, Senhor, estar firmes nessa batalha, nesse momento e fazer parte a cada dia mais desse processo e dessa visão que nós temos, Senhor, a respeito daquilo que o Senhor está fazendo. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe, tudo de bom para os irmãos, fiquem firmes.